Hoje à noite, nós queremos repartir, a mesma palavra que repartimos hoje de manhã. Eu estou esforçando, como tenho feito nesses dias. Uma coisa estava acontecendo com a minha vida que eu nem havia percebido. O ano passado, os outros anos, mas principalmente o ano passado, por uma razão de conferências, eu precisei viajar muito, quase toda semana eu estava viajando em alguma cidade do Brasil ou em algum lugar, e eu não percebi, que todas estas viagens que eu fiz, elas foram para conferências, de liderança da visão do MDA, de discipulado ou liderança no Brasil. E quando eu voltava para Curitiba, às vezes chegava sábado à noite, às vezes chegava domingo de manhã, vinha direto para a igreja. Depois, durante a semana, reunia com uma equipe de pastores e líderes, e sempre falando, sobre o avanço da igreja. Eu não percebi que a minha linguagem, ela se tornou basicamente uma linguagem para pastores e líderes. E algumas vezes, eu sei que eu falei para a igreja, e alguns de vocês talvez não conseguiam entender o que eu estava falando. E alguém me fez pensar um pouquinho sobre isso. Essa semana mesmo, eu estava, com tudo que está acontecendo no Brasil, eu cheguei, na sexta-feira em Curitiba, e aí eu já logo fui fazer a palavra, E aí eu pensei assim, puxa vida, esse país e tal. E aí pensei num tema, todos nós temos que ter uma causa. E aí eu ia pregar sobre causa. E quando eu pensei, eu falei, gente, causa é coisa de líder. Povo não tem causa, povo segue a causa dos seus líderes. Um povo, ele não cria uma causa, ele segue os seus líderes. Eu pensei, isso é assunto para líder, isso é assunto para outro lugar. Não que eu não pudesse falar, tem pastores e líderes, mas eu falei, não, eu quero falar uma linguagem que possa abençoar a igreja, que é formada de pastores, líderes, ovelhas. Eu quero ter uma linguagem para o meu povo hoje à noite. Então eu mudei, na verdade nem levei adiante esta palavra. Então eu separei um outro tema para falar para você, porque eu acho que isso tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. O tema que eu quero repartir com vocês hoje à noite é características de uma igreja relevante. E a partir de hoje eu conto com a ajuda do Jonathan também, para fazer os meus PowerPoints e assim deixar um pouquinho mais fácil de você entender aquilo que eu quero falar. Queridos, sendo avô agora nesse tempo, me chamou a atenção de novo, que sempre chama, mas não de uma forma tão intensa como agora. Eu fico observando como as pessoas reagem quando chegam perto de uma criança. E o que é que chama a atenção na vida de uma criança? E aí eu pensei, o que é que chama a atenção na vida de uma criança? Várias coisas, mas uma coisa que eu observo que chama a atenção é a roupinha que a criança está usando. E quando as pessoas chegam perto, elas tecem muitos elogios, à roupinha das crianças, porque chama muito a atenção. Eu pensei, o que é que chama a atenção na vida de um jovem? O que é que chama a atenção? O que chama a atenção na vida de um jovem é a sua beleza física. A beleza física do jovem chama a atenção. O que é que chama a atenção na vida de um adulto? O que chama a atenção na vida de um adulto não é a sua roupinha, não é também tanto a sua beleza física. O que é que chama a atenção na vida de um adulto? O que chama a atenção na vida de um adulto é a sua profissão e os seus bens. Por exemplo, para nós homens, o carro chama muita atenção, a nossa profissão. Então isso chama atenção na vida de um adulto. E o que é que chama a atenção na vida das pessoas mais velhas? E o que é que chama a atenção na pessoa, numa pessoa idosa? Não é a roupinha, não é a beleza física, e também já não é mais a profissão ou os seus bens.
o que chama a atenção nas pessoas de mais idade é o seu caráter, é a sua sabedoria. Isso chama muito a atenção. Agora eu pergunto, o que chama a sua atenção, que chama a nossa atenção para uma família? Para uma família. Eu, quando estava pensando sobre isso, eu vou falar de uma igreja relevante, de uma igreja modelo, de uma igreja que chama a atenção. Eu queria que você pensasse um pouco aqui. Se você tivesse que escolher uma pessoa para que você se tornasse, é isso? Que você se tornasse semelhante a ela, uma pessoa que você tivesse que ficar parecido, que pessoa você escolheria? Com quem você gostaria de ser parecido? Isso faz a gente pensar numa pessoa que é referência, que é modelo. Numa família, que família que você gostaria que a sua família se parecesse? O que é que chama a atenção numa família? O que me chama a atenção numa família é a educação dos filhos. Filhos bem educados, que respeitam seus pais. Isso me chama muita atenção. Uma família que tem harmonia, o esposo e a esposa. Aqui na igreja tem algumas famílias que me chamam a atenção. Eu olho com admiração para essas famílias, porque eu vejo estas características nessa família, uma família de bons relacionamentos. Isso me chama a atenção. O que é que chama a sua atenção quando falamos de igreja? Que igreja que chama a sua atenção? E o que é que nós observamos nas igrejas hoje em dia? Uma das primeiras coisas que nós observamos numa igreja é o número de membros que ela tem. Quantos membros ela tem? Uma conversa muito interessante de pastores, quando nós andamos no meio de pastores, eles sempre perguntam uns para os outros: quantas pessoas tem na sua igreja? Quantas células você tem? Esses números, eles chamam a atenção das pessoas, quando nos referimos à igreja. Também chama a atenção de uma igreja, o seu prédio. Nós somos conhecidos como uma das igrejas de maior estacionamento, e o Mário Rui divulgou muito isso. Até hoje, quando eu falo com ele sempre fala, a igreja do grande estacionamento. Mas uma igreja também, ela é conhecida hoje pelo seu pastor ou pela sua equipe de pastores. É muito interessante. Nós poderíamos lembrar de algumas igrejas na cidade, e elas são conhecidas pelo pastor que elas têm. Eu pergunto, para você, o que é ser uma pessoa relevante? Para você, o que é ter uma família relevante? E para você, o que é uma igreja relevante? E eu quero ler com você, porque achei na Bíblia algumas igrejas relevantes. E eu escolhi uma delas para ver algumas qualidades que há nessa igreja e para que nós possamos considerar. Antes de ler o texto, eu te pergunto, você acha? Claro que hoje nós temos algumas pessoas que estão aqui, já foram apresentadas, estão nos honrando pela primeira vez, e outros irmãos de outras igrejas que vieram para receber os seus familiares no encontro. Mas eu gostaria de perguntar a todos vocês, não precisa me responder, apenas pense. Você acha a Shalom uma igreja relevante? Você acha a Shalom uma igreja relevante? Será que nós somos uma igreja relevante? O que uma igreja precisa ter e fazer para se tornar uma igreja relevante? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 7. Está escrito assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo ou modelo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e agora, Pai, nós pedimos graça e favor, para que essa palavra seja revelada aos nossos corações. Senhor, nós queremos pensar hoje à noite, nesse tema, o que é uma igreja relevante, o que é ter uma família relevante, o que é sermos uma pessoa relevante. Pai, nós sabemos que viemos a esse mundo com um propósito, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos na família que estamos por acaso, nós não estamos na igreja que estamos por acaso. Tudo isso, ó Deus, faz parte de um propósito. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nessa noite nos ajude, nos dê revelação, nos dê entendimento, Senhor, do que é realmente ser e fazer parte de uma igreja relevante. Nós não apenas queremos ser membros de uma igreja, nós queremos ser membros de uma igreja relevante, porque eu creio que a igreja de Jesus Cristo, ela existe para ter relevância na terra. A igreja do Senhor existe para transformar a vida das pessoas, para influenciar as pessoas, para que através da igreja as pessoas sejam abençoadas. Por isso, ó Deus, reparta conosco, Pai, esta palavra e a porção da Tua palavra, e assim, Senhor, edifica as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de começar a pensar com vocês, depois de lermos nesse texto, olhando na Bíblia, olhando na palavra de Deus, quais são as características de uma igreja relevante. E à medida que nós vamos falando, eu gostaria principalmente, que você pudesse pensar, se você é membro da Shalom, se essa igreja é relevante, e se você é membro de outra igreja, você também pensar se a igreja onde você está, ela é uma igreja relevante. A primeira característica que eu encontro, numa igreja relevante como essa de Tessalônica, que Paulo nos mostra, essa igreja tem gratidão. Diga gratidão. Gratidão. Paulo diz assim: eu sempre dou graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. A igreja relevante é uma igreja que tem espírito de gratidão. Uma igreja que deixa de ser relevante é uma igreja que no lugar da gratidão tem crítica e ingratidão. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu espero que você entenda a minha palavra muito bem posicionada. Queridos, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, parece ao que é divulgado na imprensa, o que as pessoas falam de todos os lados, que nada foi feito de bom no Brasil nos últimos anos. Parece que não há nada de bom no Brasil. E há muita coisa boa no Brasil. Olha para o irmão e diga: você está no Brasil, isso é muito bom. Queridos, nós não podemos deixar de ter um coração agradecido. Há pão na nossa casa, alimento na nossa mesa, há muitas coisas boas que por misericórdia Deus nos tem dado. Uma igreja relevante, uma pessoa relevante, uma família relevante, essas pessoas, elas desenvolvem no seu coração gratidão.
Gratidão é para gente nobre, gratidão é para pessoas nobres, é para pessoas que realmente refletem a característica de Deus e do seu reino. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja que havia no meio deles espírito de gratidão, de reconhecimento. Não é espírito de bajulação, é diferente. A bajulação ela é uma gratidão feita com interesse. A gratidão que a Bíblia fala é o reconhecimento do favor recebido por alguém, que ela reconhece aquela pessoa e ela glorifica a Deus por aquilo que ela recebeu através daquela pessoa. Queridos, hoje à noite, como fiz de manhã, eu quero reconhecer que a Shalom tem sido uma igreja relevante, por causa do trabalho de cada um de vocês. Eu cheguei agora, entrei 5h30 lá, né, na entrada do estacionamento. Eu vi duas jovenzinhas bem novinhas, recebendo, né, nos recebendo lá, dando as boas-vindas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, duas jovenzinhas. Eu acho que elas não têm mais de 18 anos, eu acho, bem jovenzinhas ainda, trabalhando na casa de Deus. Eu não posso não agradecer a estas pessoas. Nós temos tanta gente que trabalha nessa casa. Eu quero agradecer a cada pessoa que coopera para que essa igreja seja aquilo que ela é. Pessoas que trabalham, elas precisam ser reconhecidas. Eu quero agradecer tanto, mas tanto de coração. Eu quero agradecer todos os nossos líderes de célula. Eu quero agradecer todos os nossos anfitriões. Irmãos, pense o seguinte: se a Shalom tivesse que pagar o aluguel de todas as salas que nós usamos durante a semana para reunir as nossas células, como isso seria difícil? Mas há tantas pessoas que gentilmente abrem a sua casa para cooperar com o crescimento do reino de Deus. E eu queria agora que todos os nossos anfitriões fiquem de pé. Eu quero expressar a minha gratidão em nome de Jesus. Todos vocês que recebem célula na sua casa, eu quero que você receba a nossa gratidão nessa noite. Eu quero pedir a todos os líderes de célula, coloque-se de pé também, que eu quero expressar a minha gratidão por vocês em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus se agrada da obra que vocês estão fazendo. Eu quero pedir a todos os supervisores que se coloquem de pé, por gentileza. Você que trabalha na obra supervisionando célula, quero pedir aos líderes de distrito, de região, pastores, fiquem de pé, quero agradecer vocês. Essa igreja, a Shalom se tornou uma igreja relevante, por causa do trabalho de pessoas como vocês. E eu reconheço, que muitos elogios que eu recebo, eles não são direcionados a mim, eles são direcionados a vocês. Por isso eu quero que você receba, em nome de Jesus, nossa gratidão nessa noite. E faremos isso, dando um forte aplauso a todos vocês que trabalham nessa casa. Aplauda bem forte, é um reconhecimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você que está sentado, antes desses irmãos se assentarem, olhe para eles, quando eu contar 3, diga muito, muito obrigado. 1, 2, 3. Muito, muito obrigado. Pode sentar, irmãos. A igreja, essa igreja relevante, ela vai ter este coração de gratidão. É por causa do trabalho das pessoas que a igreja se torna relevante. Toda a igreja relevante, ela tem muita gente que trabalha para a glória de Deus, e vocês trabalham. Eu não estava nesse salão aqui na terça-feira, eu estava lá no auditório 2, reunido com os supervisores, e o pastor Osni e todo o time ficou aqui, e receberam, né, e fizeram a consagração do quilo do amor. Queridos, o quilo do amor fez a Shalom se tornar conhecida no Brasil. A Shalom se tornou uma igreja relevante por causa da sua obra social. O quilo do amor hoje é praticado em muitas igrejas ao redor do Brasil. Alguma coisa que nasceu aqui.
E eu quero agradecer demais. Quando eu olhei hoje, né, as imagens lá da Shalom de São José, do pastor Júnior, eu fiquei lembrando nisso. Ontem à noite eu estava em Paranaguá, eu e o pastor Antônio estávamos lá, na celebração dos 10 anos da Shalom de Paranaguá. Pensa numa festa linda que nós participamos ontem lá em Paranaguá. E eu estava pensando, meu Deus, né, como a obra está crescendo. E eu preciso reconhecer que a Shalom tem sido uma igreja relevante, por causa de tantas pessoas que trabalham. Nós não podemos, aqui em Curitiba, contarmos mais os quilos apenas daqui, porque nós tínhamos 10 toneladas, agora nós temos 9. Então alguém diz assim, pastor, a gente está andando para trás. Não, a gente está andando para frente, graças a Deus, porque nós não somos mais só uma igreja aqui em Curitiba, nós já somos 9 irmãos. Então, alguma coisa que a gente fazia aqui agora está sendo multiplicado. Nossas igrejas em Curitiba, né, na Grande Curitiba, já levantam mais de 15 toneladas de alimento. Eu tenho que agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer a você que é líder de célula. Eu fiquei olhando na terça-feira quando eu estava chegando. Que coisa mais impressionante é você ver tantos líderes de célula com aquelas cestas nos seus ombros. E olha, veio um líder. Tem tantos aqui que eu poderia expressar a minha gratidão, mas esse líder, ele representa o coração de vocês. Eles são bem novos convertidos, estão começando a liderar uma célula agora, né, bem novos, mas eles compraram, né, uma cesta pela empresa deles para trazer. Mas aí, então, vinha o marido com aquela cesta, e vinha a esposa com a metade de outra cesta, para completar, aqui com a célula, completar outra cesta para fazer 2 cestas. Eu falei, meu Deus, que igreja é essa? Isso é uma igreja relevante, uma igreja que ajuda os necessitados, uma igreja que se preocupa com o próximo. Por todos vocês que ajudam essa igreja a ser relevante, dê um aplauso ao Senhor Jesus. É uma expressão de gratidão por aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Queridos, o Brasil precisa aprender a agradecer. Diga assim, nós precisamos aprender a agradecer. Deixa eu ensinar vocês, ou relembrar uma palavra que a gente precisa usar um pouquinho mais. Diga assim, muito, bem bonitinho, diga assim, muito obrigado. Muito obrigado. A gente precisa falar isso na nossa casa. Precisamos aprender, uma família relevante fala isso em casa, muito obrigado. Fala isso para sua esposa, fala isso para o seu esposo, né? Fala, por exemplo, quando seus filhos tirarem uma nota boa, agradeça que eles tiraram uma nota boa, diga, meu filho, muito obrigado, né? Porque todo pai e mãe são honrados quando os filhos tiram nota boa. Então vamos aprender. Então a igreja que tem, uma igreja que vai ser relevante, é uma igreja que ela tem gratidão. Segunda coisa que nós vamos observar, Paulo agradecia a Deus pelas pessoas. Eu quero agradecer a Deus por você. Hoje de manhã eu sentei aqui e falei para o Osni, cadê aquele meu irmão? Zé Luiz, cadê aquele meu irmão? Querido, nós temos uma preocupação de uns com os outros na igreja, e nós sentimos a falta. Eu queria saber, a igreja cresceu, e eu soube que esse irmão quis falar comigo esses dias atrás, e eu não vi, eu olhei, eu sei onde ele senta, por isso que é bom quando vocês sentam sempre no lugar, eu gravo, né? Eu olhei, cadê aquele irmão? Quando terminou a reunião, fui lá para a porta, e cumprimentando as pessoas, e cada pessoa que eu sabia conhecer aquele irmão, falei, você pode me dar, cadê aquele irmão? E aí me deram a notícia, falaram assim, pastor, ele não conseguiu falar com você, ele mudou com a família para os Estados Unidos. Eu falei, meu Deus. Mas isso mostra que cada pessoa tem valor para nós. Cada pessoa tem valor na nossa célula. Olha para o irmão, diga, você tem muito valor, meu irmão, minha irmã. E diga para o outro irmão assim, quando você não vem, os pastores sentem muita falta de você, né? Porque nós agradecemos a Deus por cada pessoa. Paulo agradecia porque ele disse, eu agradeço por todos vocês,
porque não havia ninguém desleal naquela comunidade em Tessalônica. Todas as pessoas, elas tinham um coração para honrar e para servir a Deus. Por isso aquela igreja era uma igreja relevante. A segunda coisa, a primeira então que faz uma igreja ser relevante é o quê? Gratidão. A segunda é uma fé atuante. Diga, uma fé atuante. Uma fé atuante. Queridos, uma fé atuante, ela acontece com pessoas que acreditam nas promessas de Deus. Eu tenho promessas de Deus, e você? Quantos aqui têm promessa para a sua vida pessoal? Eu tenho promessa de Deus. Quantos aqui, eu queria que você pensasse nisso, já receberam através de profecia, ou alguém te entregou uma palavra com promessa de Deus para a sua família? Levanta bem alto a sua mão. Promessa de Deus. Eu tenho promessa de Deus para minha família. Quantos aqui tem promessa de Deus para a sua célula? Quem aqui tem promessa de Deus para a sua célula? Queridos, nós temos tantas promessas de Deus para a igreja. Toda vez que eu encontro o Azaf Borba, ele quer muito voltar aqui. Ele quer voltar porque ele lembra de uma palavra que ele entregou há muitos anos. Eu acho que o púlpito era lá do outro lado ainda. Meu Deus, está vindo rápido. Mas até as 8 horas está normal. Elas já estão, eu acho que estão vindo de avião, está muito rápido. Mas duplicaram a estrada, agora está muito bom, não tem acidente em nome de Jesus. E aí o Azaf deu uma palavra, eu acho que foi lá, eu não lembro. Eu lembro dessa palavra. Ele falou assim, na frente do púlpito, ele disse assim: pastor Odilon e toda essa igreja, Deus vai dar tanto povo para vocês, que não vai caber aqui neste local. Queridos, e nós já estamos vivendo isso. Pensa, hoje, agora, com esse culto, eu vou ter que refazer as contas, porque o prédio lá de São José agora é bem grandão, eles tinham 2 cultos e agora eles têm um culto lá. Para caber todo o povo que reúne debaixo da cobertura, né, de uma igreja Shalom, do meu ministério dos pastores, são 17 cultos. Em Curitiba e na Grande Curitiba. Então eu queria, talvez você até pudesse dar um aplauso para Jesus por isso. Queridos, isso não deve, em momento nenhum, nos engrandecer e nos exaltar como pessoa, mas devemos pensar, se Deus deu uma promessa, Ele está cumprindo a sua promessa. E você que tem vindo para essa casa, você que é membro dessa casa, você faz parte do cumprimento da profecia de Deus sobre esta casa, para a glória de Jesus. Uma fé operante. As pessoas acreditam nas promessas de Deus, mas uma igreja relevante, seus membros acreditam na recompensa divina. Diga, recompensa divina. Semana que vem vai ser Páscoa. Semana que vem vai ser Páscoa. E eu estou certo que tem criança aqui que vai ser recompensada pela obediência na semana que vem com chocolate. Estou certo ou estou errado? Faz parte da vida. E eu estou esperando também que alguns adultos sejam recompensados também com chocolate. Inclusive vós. Não acredito no coelhinho da Páscoa, mas que eu acredito no chocolate da Páscoa, eu acredito. Quantos aqui acreditam no chocolate da Páscoa? Eu acredito em recompensa divina. Se você trabalha para um patrão humano, um homem, uma mulher, como eu e você, e no final do mês ele te dá uma recompensa que nós chamamos de salário, quanto mais se nós trabalhamos para Deus, dele receberemos recompensa. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é 1 Coríntios 15, 58. Eu vou falar e você repita logo depois. Diga assim: portanto, fala bem bonito, portanto, meus queridos irmãos, sede firmes e abundantes
sempre constantes na obra do Senhor. Agora abram os olhos e diga: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos aqui trabalham na obra do Senhor? Levanta bem alta a sua mão. Se você, só os trabalhadores, só quem trabalha na obra do Senhor. Se você trabalha na obra do Senhor, você vai ter recompensa. Recompensa. É a Bíblia que diz: aquele que trabalha na obra do Senhor não trabalha em vão. Eu vou falar uma coisa para você. Já muitos de nós estamos já recebendo recompensa do Senhor nessa vida. Vamos receber muito na eternidade. Ontem lá em Paranaguá, ouvindo, eu pensei muito no céu ontem à noite lá em Paranaguá. Antônio, a gente estava ouvindo, né, eles lendo lá as homenagens. Dia de festa tem muita homenagem, diga homenagem. Homenagem é um reconhecimento. E aí eles estavam lembrando, né, de coisas que foram feitas em Paranaguá. E eu nem lembrava mais da história de Paranaguá. Então eles falaram de como nós recebemos um pequeno grupo de irmãos que saíram de Paranaguá e vieram para Curitiba para assistir às nossas reuniões aqui. Como a igreja recebeu esses irmãos. Depois, né, como nós começamos uma célula em Paranaguá, e como o pastor Júnior começou a ir lá para ajudar, e falaram que eu fui da inauguração, que eu nem lembrava, né, e foram uma lista grande lá, falando de nome de um, nome do outro, e cada vez que eu via o meu nome falar, eu falei: meu Deus, no céu você vai ouvir seu nome muitas vezes. O Senhor vai olhar e falar: servo bom e fiel, vem cá, vem cá, vem cá. Quantos creem que o Senhor vai chamar o seu nome e falar: servo bom e fiel, vem cá, vem cá? Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor vai ter uma recompensa. Eu acredito nisso. Eu tenho muitas recompensas servindo a Deus. Antes de conhecer Jesus, eu tinha 3 amigos, que eu saía com eles todo final de semana. Eram meus amigos, eram 3. Quantos amigos eu tinha? 3 amigos. Entreguei minha vida para Jesus, tinha 18 anos. Quantos amigos eu tenho hoje? Dá até vontade de cantar a música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu de cantor é triste a vida, né, irmão? Eu tenho muitos amigos. Eu posso olhar para esse lado, 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 eu posso olhar para cá, 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 eu posso olhar em Curitiba, eu posso olhar no Paraná, eu posso olhar no Brasil, eu posso olhar em muitas nações. Eu tenho muitos amigos. E eu sei que você também tem muitos amigos. Isso é uma recompensa de Deus. Nós não estamos sozinhos. Isso é um presente de Deus. Amizade, queridos, dinheiro não compra. É um presente de Deus. Temos amigos, diga: graças a Deus eu tenho amigos. É uma recompensa. Queridos, eu tenho uma igreja, diga uma igreja. Eu tenho uma igreja. Essa é uma das recompensas que Deus nos dá. Eu tenho uma família, diga: eu tenho uma família. Que recompensa linda que Deus nos dá, nossa família. Diga assim: eu tenho saúde. Isso é recompensa. Nós temos muitas recompensas da parte de Deus. Quantos de vocês trabalham na obra do Senhor e sentem recompensado por Deus? Levante a sua mão direita e diga: aleluia, glória a Deus. Uma fé atuante, uma fé realmente que faz com que as pessoas, né, trabalhem para a glória de Deus. Elas, meu Deus, Zaqueu, está vindo muito rápido. Zaqueu, agora tu só traz aqui quando elas chegarem. Porque não vai terminar antes das 8 mesmo, então assim tu não me perturba tanto. Estou brincando, Zaqueu.
uma fé, ela é acompanhada de obras. Essa igreja se tornou relevante pela fé que nós desenvolvemos em Jesus. Muito tempo, quando nós começamos essa obra, nós desenvolvemos uma fé muito forte em Deus. Hoje você vai na chácara e você vê tudo pronto, mas aquela chácara, ela foi construída em cima de uma fé sobrenatural. Nós compramos aquela terra e pagamos numa semana, porque nós acreditávamos que Deus ia suprir as nossas necessidades em glória, e Ele supriu. Nós nos movíamos por fé. Queridos, quando nós começamos a igreja, começamos a trabalhar com célula, e nós trabalhamos 10 anos para fazer 12 células. Pensa numa tribulação grande. Depois, nós estabelecemos o alvo de 100 células, diga 100 células. Pensa numa fé para alcançar 100 células. E nós desenvolvemos fé, porque a fé é o que te chama para frente, é o que te leva para frente, é o que te impulsiona para frente. Quem não tem alvo, não tem fé, não tem motivação para andar. E nós tínhamos fé de 100 células. E aí nós chegamos em 100 células, diga glória a Deus. Muita fé. Depois nós tivemos fé para 300 células, e aí foi muito demorado. E a gente não chegava, e chegamos em 300 células, diga graças a Deus. E aí a gente estava feliz, tinha muita fé para 300 células, caiu para 180. Mas nós não desanimamos na nossa fé. Nós fomos trabalhar de novo, passamos de 300 e nós chegamos em 500 células, diga graças a Deus. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma fé atuante. Aí nós chegamos em 500 células. Aí nos empolgamos, chegamos em 800, e aí nós chegamos em 1000, em 2014. Uma igreja relevante, ela tem alvos e ela persegue esses alvos, e ela chega nos alvos, mas aí deu para trás de novo. Caímos para menos de 1000. Mas a fé não foi embora. Essa igreja tem uma fé atuante. Cadê o povo que tem fé atuante nessa casa? Nós temos fé atuante. E o nosso alvo esse ano é 1.300 células. E se você está me ajudando nisso, diga, pastor, conta comigo que eu estou te ajudando nisso, para a nossa igreja ser relevante. Quero ouvir vocês. Se eu posso contar com você, isso eu aprendi com um amigo meu. Faz uma coisa bem bonita assim. Sabe, a gente faz aquele coraçãozinho, mas eu queria te convidar a fazer um outro coração bonito. Deixa eu olhar. Gente, eu conto com você. Uma igreja relevante, ela tem uma fé atuante. Dê um aplauso para Jesus. Nós temos alvos, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar. Deus vai nos abençoar. Queridos, porque eu não quero deixar de participar de uma igreja relevante. Não quero mesmo. E uma igreja relevante tem fé atuante. As irmãs estão chegando, vão para frente. Uma igreja relevante tem amor. O que é essa palavra? Lê com vontade, meu irmão, senão eu vou falar que nem você. O que está dizendo? Amor o quê? Amor abnegado. O que é amor abnegado? Não sei. Amor abnegado é um amor que as pessoas dão sem interesse de receber. 1 Coríntios 13. Igreja relevante, ela tem esse amor abnegado. Quando a igreja começou, e ela se tornou relevante, porque as pessoas que faziam parte da igreja tinham amor abnegado. Elas ajudavam umas às outras. Eu lembro, a igreja ainda bem pobrezinha, com poucos carros, mas os irmãos carregavam uns aos outros, davam carona nos seus carros. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Uma igreja, para ser relevante, ela tem que ter esse amor abnegado. Nós precisamos ter ações que revelem o amor que nós temos no nosso coração. O irmãozinho, pensa, quarta-feira, um líder dessa casa, dedicadíssimo ele e a sua família, moram no Campo Comprido. Eles estavam no culto da manhã. Eles amam essa visão, eles amam essa obra, e eles trabalham na liderança de células há muitos anos. E ele veio para lá do Campo Comprido, para encontrar sua esposa, ali na Vila São Pedro, para irem para a célula.
Quando ele estava no ponto ônibus esperando a esposa chegar, antes da esposa chegaram os assaltantes e roubaram o carro dele. Pensa numa situação difícil. Os irmãos socorreram, ele foi para casa. Hoje de manhã, para vir para a igreja, talvez só de ônibus, tendo que pegar alguns ônibus. Mas eu fiquei tão feliz quando eu soube da notícia. O Ademir está aqui, está trabalhando, nem sei onde está. O Ademir está trabalhando, está lá no cantinho. O Ademir mora aqui na Vila São Pedro. É na Vila São Pedro, Ademir? Não sei onde você mora, mas é para esse lado aí, né? O Ademir pegou o carro e foi lá no Campo Comprido buscar essa família. Levou de volta, Ademir? Levou de volta em casa. E ele nem trabalha para o Uber, nem é taxista. Mas ele tem amor abnegado. Uma igreja relevante vai ter esse tipo de ação. Dá um aplauso para Jesus, irmãos. Nós temos muitas histórias. Por isso, a Shalom tem se tornado uma igreja relevante. Vou só te contar essa história, outra, porque eu tenho que ir para outro ponto. Uma mãe da nossa igreja, que o marido abandonou com 3 filhos pequenos, e cuidando das crianças, recebendo não um salário muito alto, criando as crianças. A filha mais velha vai fazer 15 anos, e a filha mais velha queria uma festinha. A mãe disse: não posso te dar festa, minha filha. A mãe não tem condições de dar uma festa. Alguém na nossa igreja que ouviu essa história e disse para essa mãe: não se preocupe, nós vamos dar a festa para a sua filha. A festa vai ser agora, dia 16 de abril. Essa história da Gardênia, que trabalha conosco, e quem vai fazer 15 anos é a Fernandinha, filha dela. Gente, está tudo pronto. Eu acho que é surpresa. Tem. Agora que eu dei conta, não é não. Mas tem tudo, tem bolo, tem tudo para a festa, tem vestido. E hoje de manhã, quando eu contei essa história, quando eu estou lá na porta cumprimentando as pessoas, chega um casal aqui da igreja e diz: pastor, nós temos uma empresa de filmagem e fotografia. Se por acaso a Fernanda ainda não tem quem tire as fotos e tudo, eu gostaria de ter a oportunidade de servir esta casa. Dê um aplauso a Jesus. Uma igreja relevante tem amor abnegado. E há muitas histórias que você, líder de célula, poderia me contar hoje à noite. E o texto é de 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, que diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse é o texto que Paulo diz. E para terminar esse ponto, amor abnegado, ele tem muito a ver com uma coisa que nós fazemos aqui nessa igreja. Queridos, discipulado é para gente que ama. Vou repetir: discipulado é para gente que ama. Por quê? Porque discipulado exige que a gente dê algo sem receber nada em troca. Discipulado exige renúncia. Discipulado exige uma coisa preciosa das pessoas, chamada tempo. Ninguém tem tempo. Discipulado faz com que a gente não viva para si mesmo e viva para servir a outra pessoa. E a gente viva para ajudar a outra pessoa a crescer em Cristo, a se tornar maduro na fé. Uma igreja relevante, ela vai ter pessoas que não vivem para si mesma, mas que querem ajudar os outros a crescerem. A marca do discipulado que Jesus disse não é o MDA do coraçãozinho, não é o MDA da placa. A marca do discipulado que Jesus disse é a seguinte, João 13:35. Se vocês amarem uns aos outros, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Quem ama cuida. Quem ama investe. Quem ama abre mão dos seus direitos. Querido, a igreja tem se tornado uma igreja relevante,
porque pessoas nessa casa não pensam em si mesma, mas elas estão dispostas a investir na vida dos outros. Eu posso olhar para alguns de vocês e eu perguntaria hoje à noite: que seria da sua vida e da sua família se o discipulado não tivesse entrado na sua casa, se o discipulado não tivesse entrado na sua vida? Que seria de você? Que seria de mim? Nós não podemos ser ingratos nessa casa. Essa casa se tornou uma obra relevante no Brasil por causa, entre muitas causas, uma delas é o discipulado. O discipulado mudou a nossa história. O discipulado mudou a vida de pessoas. Não importa o que isso possa representar, mas eu queria pedir agora, para nós entendermos isso. Todas as pessoas que são ou que fazem discipulado, ainda que não seja exatamente da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Queridos, isso tem feito muita diferença. Isso tem feito muita diferença, irmãos. Precisamos melhorar? Precisamos melhorar, mas tem feito muita diferença. De alguma forma, você está gastando a sua vida para ajudar as pessoas. E se você, meu irmão querido, minha irmã querida, não estou aqui para acusar você, por gentileza entenda isso, mas eu estou aqui para convidar você a fazer parte de uma igreja relevante. Se você entende que você não quer viver para você mesmo, ainda que você ache que não tenha condições, que você não é capaz, mas pela fé, eu queria te convidar a ficar de pé também, porque Jesus quer usar a sua vida, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer usar a sua vida para abençoar outra pessoa. Fique de pé, por favor, se você pode, todos vocês, coloque-se de pé agora. Irmãos, amar tem que ser uma marca nossa, meu irmão. Nós não podemos estar no reino de Deus e não amar as pessoas. Nós não podemos estar no reino de Deus e não ter esse coração para amar as pessoas. E minha última, o amor não busca o seu interesse. E a última coisa que eu quero falar para você, preciso falar. Essa igreja relevante, Paulo diz que era uma igreja que era edificada na palavra e no poder. Pegue a sua Bíblia de papel, ou no seu celular, ou no seu computador, levante bem alto, por favor, levante a sua Bíblia. Queridos, deixa-me dizer algo para você. Uma igreja relevante nesses dias precisa amar a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Se abrace na sua Bíblia, assim, por favor. Queridos, tem tantas aberrações no Brasil. Eu sei que você ouve pregadores que entram pela televisão ou que entram através de internet. Há tantas aberrações que a Bíblia não dá nenhuma base para coisas que são feitas no Brasil hoje em nome de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Deixe-me falar algo para você. Eu sei que ler 4 capítulos da Bíblia por dia é difícil para todos nós. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para nós. Eu não gostaria que você me olhasse como alguém que está impondo alguma coisa para a igreja. Querido, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos ler a palavra de Deus nesses dias, para não nos perdermos no meio de tantas loucuras que estão sendo feitas em nome de Deus. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Esse ano nós vamos ler dessa forma, e eu queria motivar você. Leia a Bíblia, ame a palavra de Deus. Nós não seremos uma igreja relevante se formos levianos em relação aos princípios da palavra de Deus. O ano que vem eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero que a gente faça uma leitura para meditarmos. Vamos ler menos textos, mas vamos meditar mais. Mas esse ano, se esforce para ler a palavra de Deus. Nós precisamos. E além da palavra, diga assim: a palavra de Deus. Diga: é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Nós temos que amar a palavra de Deus. E por último, o evangelho dessa igreja relevante
Era um evangelho de poder no Espírito Santo. Diga: poder no Espírito Santo. Diga: poder no Espírito Santo. Olhe para mim, irmãos amados dessa casa. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos dê poder novamente. Nós podemos ser uma igreja conhecida e não ser uma igreja relevante. Para ser uma igreja relevante, precisa ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos por um instante, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, eu abençoo esse povo hoje à noite. Senhor, nós queremos ser uma igreja relevante em nome de Jesus.